Evangelho de Marcos, capítulo 3. Outra vez entrou numa sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos atrofiada. E observavam-no para ver se, no sábado, curaria o homem, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem, que tinha a mão atrofiada: levanta-te e vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito, aos sábados, fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? Eles, porém, se calaram. E olhando em redor para eles com indignação, condoendo-se da dureza dos seus corações, disse ao homem: estende a tua mão. Ele a estendeu, e ela foi restaurada como a outra. E os fariseus, saindo dali, entraram logo em conselho com os herodianos contra ele, para o matarem. Jesus, porém, se retirou com os seus discípulos para a beira do março, e uma grande multidão dos da Galileia o seguiu, também da Judeia, e de Jerusalém, da Idumeia e de além do Jordão, e das regiões de Tiro, e de Sidom, grandes multidões, ouvindo falar de tudo quanto fazia, vieram ter com ele. Recomendou, pois, a seus discípulos que se lhe preparasse um barquinho, por causa da multidão, para que não o apertasse, porque tinha curado a muitos, de modo que todos quantos tinham algum mal, arrojavam-se a ele para lhe tocarem. E os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele, e clamavam, dizendo: tu és o Filho de Deus. E ele lhes advertia com insistência, que não o dessem a conhecer. E, subindo ao monte, chama-se os que ele mesmo quis, e vieram a ele. Então designou 12 para que estivessem com ele, e para os enviar a pregar, e para que tivessem poder de curar enfermidades, e de expulsar demônios. Designou, pois, os 12, a saber: Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Depois entraram numa casa. E afluiu outra vez a multidão de tal modo que nem podiam comer. Quando os seus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: ele está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebu, e é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Então Jesus os chamou e lhes disse por parábolas: como pode Satanás expulsar a Satanás? Pois, se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Ou, se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. E se Satanás se tem levantado contra si mesmo, e está dividido, tampouco pode ele subsistir, antes tem fim. Pois ninguém pode entrar na casa do valente, e roubar-lhe os bens, se primeiro não amarrar o valente, e então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo: todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, bem como todas as blasfêmias que proferirem, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo jamais terá perdão, mas é réu de juízo eterno. Porquanto eles diziam: ele está possesso de um espírito imundo. Chegaram então sua mãe e seus irmãos, e, ficando do lado de fora, mandaram chamá-lo. E a multidão estava assentada ao redor dele, e disseram-lhe: eis que tua mãe e teus irmãos estão lá fora, e te procuram. Respondeu-lhes Jesus, dizendo: quem é minha mãe, ou meus irmãos? E olhando em redor, para os que estavam assentados à sua volta, disse: eis aqui minha mãe, e meus irmãos. Pois quem quer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe.